nas grandes universidades, está tudo bem. Mas lá na periferia a gente já faz isso todos os dias, né? Os nossos pais já nos ensinam a empreender. A gente já está muito habituado com o empreendedorismo. Aquilo que para a pessoa talvez não seja empreendedorismo, para nós sempre foi. Então, a gente sempre tem uma história de uma mãe que preparou ali um alimento para vender na escola. A gente sempre tem ali uma história de alguém que comprou uns panos de prato e pintou para poder vender. Talvez a gente não tenha a escala que nós gostaríamos, mas dentro da periferia você tem diversas histórias, diversos cases que estão acontecendo agora, nesse momento, e que fazem a diferença. E talvez o que esteja faltando para nós, ou para aqueles que não conseguiram ainda sair desse desespero, desse momento que é, o que eu faço agora, é olhar para isso, olhar para a sua história, quem você é, de onde você vem, quais foram as perspectivas dentro daquilo que você começou a fazer e que talvez seja o boom para que você possa se transformar, para que você possa transformar de fato a sua região, para que você possa de fato fazer aquilo acontecer de maneira assertiva. É muito desafiador. Sim, é muito desafiador, mas é possível, é possível. Então, se você está nessa fase, que é uma fase que você não consegue olhar o que você está fazendo, de que maneira você está fazendo, como você está fazendo, para e pense, poxa, por que eu faço isso? Né? Pense aí na sua profissão agora, por que você faz isso? De que maneira você faz isso? É possível se reinventar? É possível? Sim. É possível, mas você precisa trazer para você essa necessidade. Pega uma canetinha, escreve agora aí aonde você está. Não sei aonde você está vendo essa palestra agora, se você está de repente parado, está ouvindo em algum lugar. Escreva aí, ponha 3 pontos que para você fazem sentido dentro daquilo que você faz hoje e comece. Talvez você já esteja fazendo alguma coisa e não consegue ir para o próximo nível. Então, junte-se a pessoas que já alcançaram. Não se preocupe com o que os outros vão pensar do que você está fazendo. Às vezes nós ficamos presos naquilo que os outros estão pensando, quando na verdade o que só importa é o que a gente está fazendo. Às vezes a gente está preso na opinião, ou porque o outro está lá na frente. Eu costumo ver isso muito dentro das pessoas que eu converso, são pessoas se comparando ao outro. Então o que acontece? E o fulano, não, a associação do fulano conseguiu 10 mil toneladas de alimento. Mas associou ao outro. Então o que acontece? E o fulano, não, a associação do fulano conseguiu 10 mil toneladas de alimento. Mas a associação do ciclano conseguiu... Calma, respira, você é pequeno? Respira, vamos lá, respira. Tá tudo bem, que bom que eles conseguiram isso. Isso é extraordinário, mas não necessariamente a realidade dele é a sua. Então, aquilo que você pode fazer para se reinventar, faça. Escolha algo, faça uma coisa de cada vez, faça no seu tempo, não se compare com ninguém, não se compare. Você é extraordinário, você chegou até aqui, nós chegamos até aqui, quem diria que nós passaríamos por isso? Uau, quem diria que nós passaríamos por isso? Olha isso, olha esse tempo, nós estamos aqui em 2021, já estamos em março, nós estamos gravando essa palestra em março de 2021 e nós passamos por um 2020 completamente obscuro e estamos prontos para transformar esse 2021 num 2021 possível para nós, para que nós possamos mudar a realidade da nossa família, da nossa casa, lógico, e também das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu penso sobre reinventar. Reinventar nada mais é do que você sair daquele pensamento. E é difícil, quando a gente fala de zona de conforto, é um pouquinho delicado mesmo. Mas reinventar-se dar um passo além daquilo que você está acostumado. Então não precisa ir correndo. As pessoas têm uma visão muito maluca de que você tem que correr para fazer algo. Não, você não precisa correr, você precisa estar no seu ritmo. Mas
andar um passo de cada vez, o famoso step by step, né? Tem até uma música aí de um grupo, quem é da minha época sabe. Acabei de entregar a idade. Ai, meu Deus. Que fala que é um passo de cada vez, é um passo. Deu certo? Ok, vamos pro próximo passo. Só não pare. E se tiver que parar, pare, se organize e volte a andar. Porque às vezes existe um momento que a gente tem que parar um pouquinho para repensar, para planejar, para pensar numa estratégia diferente. Mas não se desespere. Nós somos sobreviventes. E dentro das periferias, dentro das nossas quebradas, nós sabemos. Nós criamos os nossos filhos, nós mudamos a realidade dos nossos pais, muitos de nós sustentamos as nossas famílias. Com quantas pessoas que eu estou falando aqui agora que sustentam a sua família sozinha ou sozinho, ou que de repente está numa situação onde já não teve momentos que pensou em desistir, mas tinha uma família para criar e foi para cima. Porque essa é a realidade da periferia. A gente não pode separar esse artista, a gente não pode separar esse empreendedor social, esse empreendedor cultural dessa realidade. É isso. Somos nós. E tá tudo bem. E juntos nós podemos alcançar outros níveis e transformar realidades como as pessoas não estão acostumadas a verem. É mais ou menos por aí. Qual é pensando numa dica prática, deixa eu tomar uma água, né? Porque, como vocês perceberam, eu falo bem rápido, eu acabei não tomando água. O que pode ser uma dica prática? É uma dica para uma organização se engajar. Primeiro, você tem um trabalho social e você não tem nenhuma rede social que fale o que você faz, é importante. Então, o que é uma dica prática? Dê visibilidade ao que você faz. Talvez você faça e faça muito bem, mas ninguém está sabendo. E num universo, né, num mundo completamente voltado hoje, né, para a internet, é importantíssimo que você dê visibilidade. Então, se você não tem nenhuma rede social, crie uma, pelo menos uma. Né? Não adianta também você criar um monte de redes sociais, você ter lá Instagram, Facebook, ai meu Deus do céu, agora eu quero LinkedIn, Não, escolha uma, que seja uma que faça mais sentido para as pessoas que estão dentro do seu trabalho, do seu contexto. Talvez o Facebook seja mais rentável, seja uma forma, seja uma plataforma para você utilizar. Talvez não, talvez a outra plataforma. E eu nem sei se eu poderia falar o nome dessas empresas aqui nessa live. Eu nem sei se eu poderia falar. Se não puder, a gente vai cortar depois e a gente vai colocar só o nome de redes sociais. Mas talvez você não tenha nenhuma rede social ainda. E se você não tiver rede social, crie uma para dar visibilidade ao seu trabalho. Então, você é um professor que dá aula de canto e você dá muito bem aula. Vá lá, crie uma rede social. Pegue os seus alunos que já te deram, que você já deu aula. Você nem vai precisar vê-lo, você só pega para ele e fala assim: olha, meu aluno querido, faz um depoimento para mim aí. Aí você vai escolher se vai fazer de modo, né? Se você vai fazer com o celular deitado ou em pé, depende. Pense aí um pouquinho como é que você quer esse depoimento. Se for o caso, escreva ali quais são os principais pontos e manda para ele. Eu tenho certeza que se você é um professor, e eu faço isso a todo tempo, às vezes eu tenho um prestador de serviço que me atende, ou dentro da minha ONG, ou dentro do meu negócio, eu vou lá e ele fala: você pode gravar um vídeo para mim, um depoimento? Posso, gravo um depoimento. Poxa, já é uma forma. De repente, com isso, você vai trazer outras pessoas. Dá dicas de como cantar, de que maneira cantar, como fazer a tal da respiração. Eu não sou cantora, tá? Mas lá na minha ONG eu tenho as crianças fazendo aula para aprender a cantar. E eu sei que é bem desafiador. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o que você tem de melhor e vai produzir algo e põe na rede. As pessoas vão ver e automaticamente elas vão vir querer conhecer o seu trabalho. Poxa, você é um artesão, você faz muito bem, você vende muito bem também, as pessoas continuam comprando de você. Mas aí você simplesmente fez o quê? Você deixou de
fazer propaganda. Você nunca fez propaganda. Por quê? Porque é muito difícil fazer propaganda. Eu mesma, a gente tem esse trabalho social há 8 anos, mas eu tinha muita dificuldade de fazer propaganda, no sentido de gravar vídeos, de mostrar o que estava acontecendo. E isso fez com que eu perdesse diversas oportunidades, pelo simples fato de não falar com as pessoas o que a gente estava fazendo. O que você está fazendo quando você tem uma rede e você coloca essa informação lá? Você está conversando com as pessoas e falando aquilo que você tem de bom lá. Então é importantíssimo você fazer isso. Você se fazer uma divulgação daquilo que faz. Outra coisa que também pode ser uma dica muito prática para engajamento. Todo mundo tem o tal do celular, a maioria das pessoas pelo menos, que tem aquele aplicativo de mensagens. Então, aprenda um pouquinho de que maneira você pode usar esse aplicativo de mensagens. Como você pode fazer isso? Poxa, será que você pode mandar uma mensagem falando do seu trabalho para as pessoas? Será? Será que você pode mandar, de repente, uma amostra daquilo que você faz de modo ali para algumas pessoas, para aquele grupo de amigos que você faz parte, para aquele grupo de pessoas, de repente, que você já tem ali um caminho, que você já esteja ali perto, que você já esteja funcionando de uma maneira relativamente, já tem ali uma rede de relacionamento? Será que não? Ou será que você não tem nenhum amigo que está numa rede social, que ele já tem lá a rede social dele já estruturada e que de repente você poderia fazer uma parceria com ele? Parceria de negócios, olha, vamos trocar serviços. Eu faço isso dentro da minha realidade cultural, você faz aquilo. Será que não tem ninguém que valeria a pena você trocar esse serviço para poder fazer as coisas acontecerem? Não sei. É você que sabe disso, porque é você que precisa parar, pensar, anotar. É importantíssimo anotar. Anota, pega lá um caderninho e anota lá, por exemplo, põe assim, ó, reinventando em meio à crise. Coloca lá, 1, 2, 3 e vai anotando isso. Mas saiba de uma coisa, todas as ideias são extraordinárias, tá? Mas elas não valem nada. Você sabia disso? A ideia por si só, ela não vale nada. O que vale é você pôr em prática. Então, às vezes você é uma pessoa brilhante, teve ideias brilhantes e não pôs em prática. E aí? Então, põe em prática. Escolha uma ideia e põe em prática. Você vai ver que as coisas vão, de fato, acontecer de uma maneira completamente diferente. Para a sua vida, para a sua história, para a sua comunidade. Porque nós, aqui da Quebrada, nós estamos muito acostumados a trabalhar de uma maneira que um ajuda o outro, um faz para o outro e o outro traz de volta. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então vale muito a pena que você faça isso também, tá certo? Agora vamos pensar, né, na questão jurídica. Como eu disse para vocês, eu sou advogada de formação, eu sou especializada, né, no direito empresarial e direito civil. E eu atendo diversas ONGs. E por que eu atendo ONG? Ângela, por que você atende ONG? Porque faz todo sentido. Todo o trabalho de terceiro setor faz muito sentido atender e conversar e falar. Faz muito sentido o trabalho do terceiro setor. Nesse país, o trabalho do terceiro setor ainda, né, no Brasil, infelizmente, o terceiro setor ele ainda é visto como quase que um trabalho assistencial. E ele tem essa natureza assistencial. E essa natureza assistencial, ela vem justamente das primeiras pessoas que trouxeram para o Brasil o trabalho do terceiro setor. A primeira instituição que trouxe o terceiro setor para o Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Eu fiz até, uma tese minha de um livro que eu sou coautora, e aí a gente fala um pouquinho sobre o terceiro setor e sobre as questões do terceiro setor dentro da nossa realidade. E isso faz com que muitos trabalhos sociais deixem de ter, de fato, a visão jurídica que ele merecia ter. Deixa de ter uma... Como é que eu posso chamar? Ele deixa de ter não a responsabilidade, mas a seriedade. Então,
muito provavelmente você começou uma atividade, ou muitos de nós começam uma atividade de terceiro setor, uma atividade voluntária, acaba ajudando dentro da sua comunidade, acaba formando ali ou levando alimento para alguém, ou de repente preparando, dando uma aula gratuita e tal, e aquilo fica só ali entre você e entre as pessoas que estão ali ao seu redor, e tá tudo bem. Só que existem mecanismos legais que podem levar você para um outro nível, que podem levar você para um profissionalismo, que podem levar você para que você possa ter um fomento, ter financeiramente, ter um apoio, inclusive de estatais ou de empresas privadas. As empresas privadas, elas querem muito apoiar o terceiro setor, elas querem muito investir na cultura e na educação nas periferias, mas para isso a gente precisa minimamente estar organizado. Então, se é o seu caso, por exemplo, se você tem um interesse de montar uma associação, um instituto, trabalhar de forma coletiva, vale muito a pena você buscar informação para que você tenha um estatuto organizado com aquilo que de fato você precisa. O que acontece é que muitas pessoas elas vão montar o estatuto. Ontem eu atendi uma pessoa assim, que ele montou um estatuto. Nesse estatuto não tinha os requisitos básicos para ele participar de determinado edital, por exemplo. Ele se inscreveu no edital e ele não passou. Por quê? Porque na cabeça dele estava tudo certo, mas o estatuto dele não estava devidamente escrito. Então não fazia sentido para aquele edital, aquela associação. Então é importante, no momento que você decidir se organizar juridicamente, que a gente chama, preparar, trazer pessoas para perto, trazer informação, buscar informação. Existem diversos órgãos públicos que te proporcionam isso de forma gratuita, tá? Existem diversas entidades que apoiam associações, que apoiam pequenos produtores culturais, e você pode fazer isso de maneira muito tranquila, mas o que você precisa também é pôr isso lá na lista, sabe? Naquela lista de prioridades, será que você quer? De que maneira você quer? E aí tomar alguns cuidados, né? Para fazer essa ponte da parte talvez de um atendimento não profissionalizado para um atendimento profissionalizado, organizado juridicamente, com estatuto, com CNPJ, ou não, ou no começo você nem precisa de CNPJ, mas você tem um estatuto estruturado, está organizado, tem ali os objetivos do seu trabalho, tem ali os objetivos bem organizados. Isso é extremamente importante para que você consiga fazer com que aquilo que era só uma atividade talvez de final de semana, aquilo talvez que era só uma atividade corriqueira, passe a ser uma atividade de fato que te traga tranquilidade para que você possa ajudar mais pessoas. Porque quando você tem um coração social, e aí eu até brinco, né? Coração social, porque é um coração voltado para um trabalho social, né? Você acaba por ajudar muitas outras pessoas e tendo diversas pessoas com a sua vida transformada a partir do seu trabalho. Já pensou nisso? Você já pensou quanto você pode impactar e quantas pessoas você pode impactar com a sua história? E aí eu vou contar alguns cases aqui de realidades que foram realidades para minha ONG e para minha associação, né? Que fazem sentido para minha associação e que fizeram sentido ao longo desses anos, e que eu tenho certeza que você também deve ter ouvido falar de histórias assim, de jovens que entraram no trabalho, que foram para uma associação para fazer uma aula de música, por exemplo, e viraram, poxa, aprenderam a tocar 1, 2, 3 instrumentos a partir de um trabalho social. Olha só, imagine você, músico, que toca um instrumento. Eu não sei se eu estou muito apegada a essa questão de música, porque eu não toco nenhum instrumento, gente. Isso é meio frustrante também, eu confesso. Mas é interessante se saber isso, que muitas pessoas elas têm uma vida transformada através do seu trabalho. E olha só, cultura transforma pessoas, educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então, se você, como eu, sonha com isso,
Vem com a gente nessa rede, nessa vibração de mudança. Eu estou sempre à disposição, muito provavelmente no momento que eu compartilhar essa palestra vai ter ali as minhas redes sociais para que vocês possam acessar. Estou muito disponível e posso conectar você, se de repente for o caso, conectar você com outras pessoas também, que eu me conectei, porque eu acredito que nós podemos fazer muito mais do que eu. Eu acredito muito nisso. Nós somos muito mais fortes. É isso. Foi um prazer falar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição.